Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo, que eu venho trazendo aí celebridades da medicina, no meu ponto de vista, que são exemplos para mim, tentando trazer um pouquinho da sua história, das suas dores, cabeçadas e das suas grandes vitórias, para tentar modelar um pouquinho e tentar fazer uma medicina que a gente possa melhorar aí nos próximos anos. Então, são exemplos para vocês, tomara que vocês consigam se deliciar com esses vários exemplos aí que a gente vem tentando trazer para vocês. Hoje a gente tem mais um fenômeno, hoje um médico gineco e obstetra, quase 30 anos de consultório, com super foco hoje na medicina humanizada e individualizada. Ele tem um super MBA doméstico de como entender o sexo feminino, com 3 mulheres, ele estava agora me contando aqui em off ainda, que ainda tem algumas cadelas aqui, que fazem parte da família, então ele deve utilizar muito aí esse MBA feminino doméstico dele aí para cuidar das suas várias mulheres aí no seu dia a dia profissional, e vem de uma linhagem diferenciada aí de médicos aí, por ser irmão de um outro grande médico que já passou aqui pelo canal, Dr. Omar. Episódio 28, temos a honra de ter aí esse grande ginecologista, Dr. Hussein. Como é que é o segundo nome, Hussein? Hussein Gema Tarra. Nossa, Ricardo, agora eu não sei nem o que eu falo. Depois de uma apresentação dessa, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, cara, porque pessoal, só professor, só você está entrevistando só gente top, claro que pessoal para dar dica legal, mas falava, gente, o que eu vou falar para o Ricardo? Eu estou aqui médico do interior de São Paulo, né, que não é nem de capital, né? Um baita de um prazer. E aí a gente já sabe, todo mundo que faz um disclaimer desse inicial, Hussein, eu já tenho certeza que o episódio vai ser um sucesso, entendeu? Porque vem toda essa humildade aí que você vem trazendo aí e vai aí nos brindar aí com uma história aí que vamos chegar aí ao desfecho dela aí com esse trabalho todo aí que você vem fazendo. Ainda tem um lado que eu não tinha comentado, né? Que é essa força toda aí que você ganhou nas mídias sociais nos últimos tempos aí, que tem sido muito bacana. Nossa, eu tô adorando acompanhar. Isso, cara. Meu terceiro turno aí no Instagram, porque eu trabalho o dia inteiro, como eu te falei, de manhã, parto cesárea, parto agora à tarde, por exemplo, e aí à noite eu faço meus posts, assim, que eu sou bem raiz ainda, eu sou bem orgânico. Algumas coisas assim eu deleguei, mas eu fico ali ainda, eu mesmo que faço, adoro fazer arte. Rédea curta. Eu sou raiz mesmo. Mas é um prazer que eu descobri, né? Depois de tanto tempo de formado, é uma coisa bem legal. Não, e é muito legal. Já tá com 30, vai fazer 32 anos, né? Formada há 32 anos. Não, eu acho que tem muita gente se encontrando nisso, né, Wilson? Isso eu acho muito legal, né? Tinha um preconceito muito grande nessa questão das mídias sociais dentro de todos nós, dentro da medicina, né? E acho que não tinha nem como ser diferente, né? Porque tem muito médico de qualidade trazendo muito conteúdo e ajudando a população, né? Mas sabe o que eu acho assim? Não sei, outro dia eu fui, até também outro convite que eu tive para ir dar aula na faculdade aqui em Barretos, uma palestra para os meninos, eu falo meninos no bom sentido, sobre de médico influencer. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui e tal? Mas é o que eu estava conversando com eles, assim, hoje o Google existe e ninguém sai de casa sem dar um Google, né? Gente, hoje não, há 25 anos. Mas o que eu falo é que a gente não fala no consultório, vai no Dr. Google, não vai entrar, porque só vai ter notícia ruim, é tudo errado, tal. A gente eu tenho essa noção, a gente tem que ter obrigação de virar um Dr. Google legal. Então, se tem um monte de Instagram que a gente sabe que não são legais, que são muito marqueteiros, cara bombar, tal, a gente tem que estar no Instagram, tentar trocar com as pessoas coisas reais que a gente acredita, né? Então a gente tem que começar a fazer um Dr. Google honesto, né? Assim, eu penso assim. Concordo totalmente contigo. Não, perfeito. Eu acho que não, o trabalho e você vai vendo que vai dando certo, né? Que é como você está falando, é o orgânico, né? Que eu acho que é a grande força daquilo ali.
Obviamente que quando você consegue ter um poder no orgânico, e aí você consegue ter algum nível de impulsionamento, às vezes dá uma atração maior para o crescimento, mas o ponto que você está colocando do retorno que você vê diretamente no consultório, a segurança das pacientes, acaba virando um cartão de visita, né? Não, na verdade é o seguinte, eu tive algumas coisas que aconteceram assim, quem vê pensa que eu comecei isso com a pandemia, como todo mundo, meio por acaso, mas eu tive alguns retornos assim, nesses 2 anos de Instagram, que foram bem legais, assim, porque, como eu estava te falando, eu fiz serviço público um tempo e tal, e hoje é só consultório. E aí eu tive algumas coisas, e eu converso, assim, eu passo caixinha de pergunta, adoro, eu converso, eu troco, e eu respondo, cara. Assim, dentro do meu tempo que dá, eu respondo. E aí eu comentei, isso foi uma coisa bem legal, além de outra mais, isso eu acho legal falar. Aí eu falando que uma paciente mandou, olha, meu nenê, eu faço pré-natal na rede pública, mas eu estou ditando, mas meu nenê não está mexendo, o médico não é nada, o que você acha que faz? Aí eu virei para ela e respondi, eu não sabia quem era, não era minha paciente, não tinha visto. Aí eu falei, olha, não é legal, expliquei, eu não gosto de falar mediquês, eu acho que a gente tem que falar um termo que a gente está aqui para ajudar Concordo as com você. pessoas. Eu não quero, não estou querendo vender curso para médico, tal, falar mediquês. Então eu falei, olha, aí eu falei para ela, olha, não é legal, conversa, porque o neném não está mexendo, você está inchado, tal. Pede para fazer tal, um ultrassom com Doppler, só para ver como que tá, não custa nada, você vai e consegue facinho isso aí em Barretos, tal, aqui em Barretos. E aí passou, né? E é muita pergunta, tal. Aí depois de uns 40 dias, ela me manda uma mensagem assim, outro post que eu tinha feito, ela comenta, nossa, doutor, muito obrigado. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, olha, porque você salvou a vida do meu filho. Sem saber, cara, assim, porque Caramba, que eu fui legal. no posto de saúde, eu falei que eu queria fazer tal exame, porque quem atende as gestantes, a maioria hoje é médico de família, às vezes não é GO, não sei. E aí o cara, não, tá, vamos pedir tal. Pediu, o nenê estava em sofrimento, foi fazer pelo SUS, e aí nasceu o nenê, aí ela me mandou mensagem, olha, falou, pela caixinha de pergunta que você me respondeu, cara, isso assim, porque por mais que a gente falasse, você só atende consultório e tal, tem essa, mas eu acho que essa medicina você tem que gostar de gente, né? Não tem que ficar só, né? Então foi um feedback bem legal. Totalmente, perfeito. Não tem jeito. Isso daí pode acabar o vídeo. Entendeu? Essa frase aí é uma frase emblemática que eu bato. Mas medicina você tem que gostar de gente. Não gosta de Essa gente, história pelo de amor quando de você Deus, vai vai fazer outra coisa. quando você está fazendo, vou prestar medicina, eu gosto de biologia, não, eu não gosto de matemática, tal. Eu adorava física, sempre fui um CDF, tal. Eu acho que na medicina você tem que, tudo bem, algumas coisas você tem que gostar, né? Mas eu acho que você tem que gostar de gente, disso aqui, ó, de conversar, né? Eu adoro estar aqui e você tem que gostar do que faz, cara. Tem que gostar. Isso que a gente os médicos têm que entender, porque eu falando como se fosse desenho. Porque quando você faz gostando, eu fico aqui conversando numa boa. Você me perguntou nas listas lá qual que é o meu hobby. Eu falei, gente, que hobby que eu tenho? Meu hobby é bater papo com mulher aqui, conversar o dia inteiro. Entendeu? E isso para mim não é trabalho, claro, eu vivo disso. Mas você tem que fazer legal que você gosta. E gostar de gente, né? E me diz o negócio. Fazendo aí vamos voltar um pouquinho aí, rebobinar. Início de vida em Barretos. Quantos irmãos que vocês eram mesmo? Nós somos em 3. A gente é de família 3. de libanesa, do Líbano mesmo. Meu avô veio do Líbano, meu pai, minha mãe, né, nasceu aqui no Brasil. E aí meu avô, uma família, foi aquelas coisas de família árabe que foi crescendo, tal, e na cidade, né, deu certo, nada muito assim demais, mas é que, por exemplo, quando a gente era novo, acho que você passou por isso também, não tinha essa coisa que hoje tem, né? O cara que era muito rico, o cara mais ou menos, eu estudei em escola pública, então era eu, o torneiro mecânico, e o cara que era um mega power empresário, a gente Sim. estudava junto.
entendeu? Não tinha essas coisas que estou na Europa, estou no outra coisa. Isso foi depois de um tempo que foi chegando, né? Assim, pelo menos para minha geração. Oportunidades semelhantes, isso é muito legal, né, Wilson? E a gente tinha, mas aí a gente começa a diferenciar no sentido assim, graças a Deus eu tinha. Aí começou a ter escola particular, mas a gente criado no interior, você é do Rio, você não tem essa. A gente já é criado, já para saber que tem que cair fora, porque você vai chegar uma hora que Barretos fica limitado. Ou você vai trabalhar ali na cidade, num comércio, sei lá, alguma coisa, apesar que hoje tem várias faculdades, mas no tempo não tinha. Ou então você já cresce já nessa vibe de que não, eu vou para lá, eu vou mudar. E aí eu queria mesmo fazer medicina e fui embora. Mas aí eu fiz medicina em Uberaba, não foi em São Paulo. Aí eu fui para São Paulo fazer residência. Não, e aí como é que você chegou aí para Minas para fazer? Você estava falando aqui para mim antes que você era um mó CDF, ótimo aluno, tirava ótimas notas, fez a escola bem, tudo bem. Teu irmão, Omar, já estava fazendo medicina. Onde é que teve propósito na questão da medicina? Onde é que surgiu esse negócio de tipo, medicina é minha cara? Olha, assim, é o que eu estava te falando. Eu sempre fui muito bom aluno, assim, não forçado, era uma coisa minha. Como sempre fui muito gordinho, acho que eu tentei fazer esporte de tudo quanto é jeito, assim, minha mãe até bancava, ó. Então, trai eu tinha de todos, para tênis, para jogar vôlei, para natação, tal. Tentei todos. E então, como eu não fazia esporte, eu era péssimo para jogar bola, péssimo em tudo. E aí eu fui me dedicando a estudar. E não estudar, mas eu era um CDF legal, assim. Eu era amigo de todo mundo, eu não era aqueles nerd chato. Então, era amigo, mas eu não era forçado a estudar, era uma coisa natural. Então, eu sempre ganhei título de aluno do Estado, sabe, aquelas coisas de escola pública. E aí foi natural. Aí, quando Gostava eu fui de ler, eu gostava, uma época eu lia mais. Aí depois, agora, hoje eu não leio, não. Eu gostava de ler, mas meu pensamento era muito coisas de exatas. Não era do lado diferente do Omar, por exemplo, que o Omar devorava 20 livros. Mas o meu lado era mais exato. E aí tem minha irmã também, a Almara, que ela fez engenharia aqui em Barretos. Nossa, mas só que a gente, no interior, você já nasce sabendo que você tem que ir embora. E aí foi natural, assim, você... e por que como Minas? você é bom aluno, você já se dedica, aí você vai fazer... Eu falava, gente, eu não me via como... Né? Eu já foi naturalmente... Fui para medicina e eu gostava de gente, assim como eu te falei. Eu era um gordinho legal, sabe? Aqueles que gostavam de conversar com todo mundo e tal. Então legal, não estou me. Então teve um ponto a questão de gostar de gente, relacionamento e tudo mais, e o outro grande ponto do desafio da dificuldade de passar por um dos cursos mais concorridos. Também. E também eu acho que tem muito da família árabe, porque a família árabe, ela tem essa coisa de que a família árabe, ela vem, o meu avô veio, não tinha casa para morar, cara. E aí depois vai se virando. Então, eu acho que eles têm muito, não sei se você tem amigos árabes. Então, a família árabe tem muito aquela coisa de que, olha, aqui ninguém estudou e tal, mas meu filho vai fazer faculdade, vai estudar. Tem essa vibe que passa, entendeu? Isso na criação. Então, eu acho que a criação árabe tem isso, de você... O cara que era mascate, o meu avô, então, que ele era mascate, o cara não tinha escola, mas o cara era um fenômeno, não tinha escola, mas era um fenômeno. Então, eles passavam isso, que eles queriam que o neto, o filho, não tivesse essa vibe. Então, isso eu acho que é muito da cultura árabe também. Tanto que eu tive muitos professores árabes que me abraçavam, assim, a GO. Então, assim, viam, e aí tive muita oportunidade, acho que até por ser. E também eu me dediquei muito. Né? Nada é muito de graça, esse negócio de só sorte também não é, não. A gente tem que ter sorte. Mas então a faculdade de medicina, você propositalmente saiu de Barretos e saiu de São Paulo para ir para Minas? Foi oportunidade? Como é que se desenhou? Não, na verdade foi assim. Eu sempre quis ir para São Paulo.
Para mim era São Paulo Tá. capital, tinha que ir para São Aham. Paulo. Meus amigos foram para lá, todo mundo. Aí São Paulo para a gente era referência. Então, aí eu queria ir para São Paulo como todo mundo. E aí eu acabei o terceiro colegial, eu tinha 16 anos, 17 anos. Aí eu fui e não passei. Eu queria passar na Paulista. Não sei, eu não gostava do HC, assim, nem queria ficar aqui em Ribeirão, nem Unicamp, eu queria ir para São Paulo. E aí eu não passei por um ponto, aquelas coisas bem, que é bem comum. E aí eu fui para São Paulo fazer cursinho, porque em Barretos tinha escola particular, começou comigo até na minha geração. Aí fui para São Paulo fazer cursinho, aí eu cheguei em São Paulo para estudar, eu falei, não, vou ficar aqui em São Paulo. Tá? Eu chegava e eu ia para o cursinho, tinha que pegar 2 ônibus, porque eu fui ter carro depois da faculdade, mas tinha que pegar 2 ônibus para chegar no cursinho. Imagina você no interior, chegar... Aí eu nunca esqueço disso, teve uma vez que eu já estava há uns 3 meses, aí um cara chegou também do interior, falou, como que eu faço? Falar, não, pega tal ônibus. Eu me senti o máximo de poder estar ensinando um cara a pegar ônibus em São Paulo. Mas aí eu morava com amigos tal, e isso daí eu queria morar em São Paulo, queria fazer... na verdade, eu queria prestar medicina ou na Paulista ou na Santa Casa. E aí eu prestei Paulista, só que eu era muito estressado, prestei de novo e não passei. E meu pai, ele adorava Uberaba. Aí eu fiz inscrição em Uberaba, que era federal também, que é aqui do lado de Barretos. E aí eu tinha aquela coisa, mas é do lado de Barretos, é 1 hora de Barretos, eu quero ficar longe, eu quero ficar em São Paulo. E aí eu não passei. E sabe aquele vestibular que você vai, cara, sem estar afim de fazer e a Desencanado. prova cai no teu colo? Cara, eu fiz assim, não falando para sabe quando você acerta física, tudo assim, a prova cai no teu colo. E aí tem prova que cai no colo. Aí depois eu passei super bem. Depois eu passei em umas particulares, aí eu falei, vou ficar aqui mesmo que é federal e acostumei. Só que é com essa cabeça de voltar para São Paulo. Por isso, quando eu acabei a faculdade, eu até tentei Mas residência morando lá, lá. né? Você não voltava para casa no final de semana, não, né? Não, medicina não dá para voltar, né? Morava lá, Ficou mas lá aí você já... direto. Em Uberaba ficava direto. São 6 anos. Mas aí a E gente, você final de morava semana, sozinho, vinha. morava em República? Como é que era a tua Não, vida? morava em República. Mas aí quando eu entrei na faculdade, eu ganhei carro do meu avô, tal, então tinha uma vida confortável, assim. Aí, como era pertinho, então dava tipo, tem um feriado, aí vem para Barretos, tal. Mas aí Uberaba foi bem legal. Eu tinha um grande amigo lá, que era oftalmo, que era minha dupla da faculdade, assim. Ele, Aham. às vezes você até conhece, que aí ele fez medicina, o pai dele era oftalmo, hoje eles têm um hospital lá. E ele era de Uberaba, então eu ficava muito com eles lá. Mas é muito perto, mas a gente não vinha muito. Mas a cabeça de ir para Entendi. São Paulo. E aí, quando Aham. eu formei, isso foi bem legal. Por exemplo, eu formei e naquela época você ia pagando. Hoje não é assim, mas Quando é que você você ia formou, pagando. você? Eu formei em 89. 8-9, 89. tá. Aham. Mas teve uns perrengues na faculdade, assim, como era federal, você também fez. Vivia tendo Aham. greve, né? Essa história de greve. Então, eu passei Natal, cara, eu nunca esqueço, de anatomia, eu peguei o osso, porque não tinha internet, né? Você tinha que pegar o livro, né? Então, era o osso, né? Aí eu vim passar o Natal em casa com uma caixa de osso, para estudar o osso para a prova de anatomia, porque, não, como estava em greve, ia fazer prova depois em dezembro. Mas aí, a hora que... E fui Eu tinha, pagando a eu tinha um, eu formatura. tinha um, eu tinha um sobota, pô. Sobota, eu tive Sobota. O Guyton. Hoje o pessoal, a gente vivia de xerox, né? Porque você não tinha, não sei vocês, mas não dava para ter todos os livros, tinha. Não, Nem é como. possível. E caderno, né? Por exemplo, cada um tinha um caderno disputado. O meu caderno de GO, porque a hora que eu fiz fazer GO, meu caderno de GO, então, era o disputado. Na época de prova, aí todo mundo queria tirar cópia, xerox do caderno do GO meu. Né? Aí, Ah, mas pediatria. GO foi durante a faculdade, você já tinha já uma tendência aí a ir para GO? Desde o início da faculdade você já Não. sabia? Não, foi assim, eu queria fazer psiquiatria. Esse negócio de Ah, é? conversar, eu lia umas coisas de psicologia e tal, eu gostava, mas a psiquiatria que eu queria, aí eu prestei tive até um trabalho do CNPq aprovado, com bolsa, fiz um trabalho bem legal, e de psiquiatria, porque eu ia fazer psiquiatria.
Queria, mas isso no segundo, terceiro ano. Só que aconteceu, a hora que a psiquiatria não é essa mágica que você senta e fica conversando com a pessoa, batendo papo. Você tem que passar por um hospital psiquiátrico. Cara, aí a hora que eu fui para o hospital psiquiátrico, lá me deu uma paúde, assim, me senti tão mal, sabe quando você não conseguia ficar naquele ambiente e tal? E aí eu falei, não é minha vibe. Eu até estava fazendo um trabalho, tive que completar o CNPq, porque eu tinha bolsa, foi um trabalho bem legal, assim. Fiz até... Aí, e a GO lá de Uberaba era muito forte, muito forte. A gineco lá era muito top. E oftalmo era legal porque tinha esse professor que era pai desse amigo meu que era. Mas a GO, e o chefe da GO era árabe, o professor Rezala Salom, era um cara bem de nome. Quem era esse teu amigo oftalmo que era tua dupla? O João Eduardo, é Cacheta, o Bob. Aí era engraçado, porque a gente fazia dupla e entrava, por exemplo, ia passar visita. Ele passava mal com cheiro de hospital. Aí eu falava, você tem que fazer oftalmo mesmo, porque você não consegue ver uma gota de sangue e tal. Ele falava, não, sangue para mim é só no cotonete. Eu falava, não, para mim é... Mas era um grande amigo. Ah, tem sempre essa brincadeira aí maldosa com a gente, né? Que vocês gritam hemorragia no centro cirúrgico e a gente vai lá com cotonete. Cada um tem que arrumar sua praia, né? Pensou se todo. Que nem Não, GO, cara, GO não tem meio termo. Ou você ama ou você odeia. Não tem um assim, sei lá o que eu vou fazer, vou fazer GO. Não tem. Ou você passa, agora que você passa pela GO, ou você odeia, ou você fala, legal, vou fazer. Porque você tem esse lado. Ou Né? assim, muita gente tem o desejo da GO, sabia? Vou te falar, tô te falando, eu tenho com 70 episódios aí gravados, e o número de colegas que fez outra especialidade, mas que durante a faculdade tinha o desejo de fazer GO é muito grande. Engraçado. Acho que a questão da força do parto, né? Eu acho que a experiência do parto que a pessoa tem a oportunidade de ter durante a universidade, aquilo é muito marcante, né? Mas eu acho que também é uma coisa de que hoje você vê que a GO ela tem muito marketing em visual, em Instagram, em coisa, porque todo mundo posta vídeo de parto e foto de parto mesmo, então acho que isso dá uma certa magnetizada, que é uma coisa que humaniza, mas a residência é muito punk, né, de GO. Então as pessoas às vezes prestam GO, começam, mas não conseguem fazer, porque é uma coisa que assim, pelo menos na minha época e hoje ainda é muito plantão, é uma coisa que é bem desgastante, você tem que estar bem afim de fazer mesmo. Mas hoje você bateu o martelo para decidir, relaxa, pô, isso aí acontece, pô, isso é a nossa vida ao vivo, pô. É que aqui é gravado, mas é a nossa vida ao vivo, pô. Eu antigamente fazia todas as edições, agora não faço edição nenhuma, poxa. Olha aqui, me diz o negócio. Quando é que você bateu o martelo da decisão? GO é o meu caminho. Aí não, então esse cara que era o chefe o cara ele era um gineco bem legal, assim, ele era o chefe, o professor Rezala Salom, e ele tinha trabalhos, ele era fazer a onco, e ele viu que eu gostava e ele me chamou para ir com eles nas cirurgias particulares dele. E aí eu ia, aí ele Estava em qual ano? Oi? No quarto ano. Em qual ano? No quarto ano. Que aí começa no quarto, no terceiro era muito básico, no quarto. E aí eu ia com ele, todo mundo ficava, mas ele é o cupincha, sabe aquelas coisas de que médico é engraçado, médico não gosta tem essa coisa de ciúme, de coisa, é treinado para ser assim. Mas aí eu fui, o cara, ele me abraçou. Eu acho que por conta da cultura árabe, né, que ele via que eu era árabe, da família. E aí eu ia em todas, mas não era que eu ia ajudá-lo, eu era o quarto auxiliar, ele era, sabe, aquelas equipes de professor, então era ele, o primeiro auxiliar, segundo auxiliar, e eu lá no cantinho, né, então, mas eu ia em todas, ele gostava de mim, eu fui me dedicando. E a GO, como era forte, aí eu fui estudando, gostando, e eu queria esse lado de conversar e de operar. Então, sabe aquela coisa de que porque tem a gineco, você fica o dia inteiro conversando, né? Eu gostei gostei disso. E aí eu resolvi fazer GO e prestei depois, aí na formatura, acabou a formatura, já fui para São Paulo. Você foi para São Paulo quando?
Você termina 8, 9, então você fica em São Paulo. São quantos anos? Eu fiz, na minha época, eram 2 anos. Eu fiz assim. 2 anos. Eu formei em Hoje são 89. 3, né? Hoje são 3, opcional, né? E aí eu fiz, porque na época eu acabei, eram 2 anos. Era na época, ainda a maioria, hoje são 3. Aí em 89 eu formei e eu já queria ir embora, tanto que minha formatura eu não já queria aquilo, sabe? Eu gosto de virar página. Eu acho que a gente tem esse perfil, como eu falei para você, do pensamento exato. Não, já formei, não vou ficar aqui. Aí eu lembro que minha mãe, o Omar, tava todo mundo em Uberaba, hotel pago, tal, aí o Omar lá, a gente jantando. E aí eu peguei e falei, gente, eu não vou na minha formatura. Cara, eu fui na colação, aí eu falei, vou embora. Peguei meu carro, aí minha mãe, como assim? Tá todo mundo aqui pro teu baile, para tua. Ah, não vou, não tô afim. Peguei meu carro, pus minhas coisas no carro e fui embora para São Paulo. Aí ficou lá, minha família, minha mãe, toda a família preparada, minha irmã, todo mundo fazendo roupa. Eu larguei, pô, a colação era obrigatória e fui embora. Aí eu falei, não, quero virar essa página, agora eu vou para São Paulo. Aí eu prestei residência, fui escolher os lugares lá, e nesse hospital, na época, o Matarazzo que eu fiz, ele até depois quebrou. Era uma puta maternidade, assim. E os professores eram assim, a parte de obstetrícia era do pessoal da Paulista, da Unifesp, que eram bem legais, e a parte de gineco era bem forte, que também era uma área que depois vou te contar daí desse negócio da cultura árabe. E aí eu queria ir, tinha o professor Delácio, o pessoal da Paulista, e era do SUS, era como se um SUS. Mas era uma maternidade, cara, imagina tudo de mármore, Carrara, aquela coisa que foi construída pela família Matarazzo, e atendendo tudo pelo SUS. E tinha, só que a gente trabalhava para caramba. Hoje você vê que, eu acho assim, também eu acho que está muito. Você vê que hoje o pessoal que faz medicina tem que ter um dia de folga, o residente não pode ficar até às 6 da tarde, tem todo um respeito e tal. Mas a gente tinha que, às vezes, passar visita, o cara queria operar às 7, a gente tinha que chegar lá às 5h30 em São Paulo para deixar preparado para o cara operar. Entendeu? Então, e a gente ia numa boa. Uma boa, sim, claro que todo mundo reclama. Então, acho que isso tem que puto da gostar. vida, mas você ia, né? Ia, e não ia e achava, hoje não, hoje você pega um pessoal e diz, não, eu estou de pós-plantão. Né? Eu teve uma faculdade, agora que instituiu que o aluno tem que ter um day off para resolver as suas contas bancárias, né? No meio da medicina. Fala, gente, cara, eu acho que também a gente tem que ter um limite, né, desse politicamente correto, de coisa. Senão chega uma hora que você perde a linha, né? Pode ser. E me diz um negócio, tinha guerra entre o pessoal da gineco e o pessoal da obstetrícia, porque eram de serviços diferentes? Não, era um serviço sempre tem, né? Sempre teve. Mas eu andava bem nas duas vibes, assim. Né? Aí o chefe... Aí o que aconteceu? Aí eu estava lá, tal, e aí eu tinha alguns da obstetrícia que eram muito legais, que a gente... E aí o da gineco era um professor Mauad, que era um árabe também mais velho e tal. E eu lá, tinha que dar aula às 7, mas eu chegava antes, preparava a aula e tal. Me dedicava muito, mas assim, não forçado, porque eu gostava. E aí esse cara, olha só, quando eu estava acabando a residência, porque a residência acabava em março, e eu já sabia que eu queria vir para Barretos, porque a minha família é daqui, todo mundo é conhecido, eu sou um cara barretense, assim, que eu conheço todo mundo. Você perguntar aqui em Barretos, você andar, outro dia o cara falou, puta, mas você conhece todo mundo? Eu falo, cara, conheço. E aí eu já queria, só que em Barretos tinha um esquema de bola preta, não sei se você pegou isso. Para você entrar em Barretos, você tinha que todos os ginecologistas aceitarem você, senão você não podia vir. Então eu tinha dado. Então era assim, Barretos tinha, vamos dar um exemplo, tinham 15 ginecologistas. Então eu tinha que falar, olha, o Hussein Gema quer vir ser ginecologista em Barretos, acabando a residência, vai vir para cá. Aí tinha uma reunião dos 15 ginecologistas da cidade. Falava, não, ele vem, não vem, eu voto sim, eu voto não, tal. Então você tem que colocar o seu nome em votação para ver se você vai ser aceito. Porque senão você vem para Barretos e não pode ir para o hospital, não podia. Isso não é assim. E tem que ter maioria? Tinha que ter maioria? Tinha que ter. Aí eu tive, né? Aí eu tinha que colocar meu nome. E eu estava em São Paulo ainda na residência, né? Mas eu pus aí, só que eu fazia o seguinte, eu achava São Paulo o máximo, mas eu falava, isso aqui não é vida para geólogo. Eu estava vendo um esquema
Eu estava acabando a residência, eu fui contratado para ser preceptor. Falei, gente, eu estou aqui com 20, acabei de formar e eu estou com a vida igual com meus professores, que o pessoal lá vai aqui, um ambulatório aqui e tal, fica 2 horas no trânsito. Isso há um tempo atrás. E aí eu pleiteei para vir para Barretos. E nisso o professor Mauad me chamou, porque aí em dezembro, quando 2 meses antes de acabar a residência, ficou sem preceptor, o cara ficou doente, tal, o colega era da parte de prevenção de colposcopia. Tal. Ele falou, Zé, vamos para lá, tal, porque ele já queria me contratar. Isso, e aí ele falou, fica tocando junto, aí tinha que ter eu coordenava os R2 e os R1s e atendia o pessoal, era um ambulatório separado. E aí eu meio que assumi, porque eram os outros já no final da residência. E aí, a hora que ele viu que acho que ele fez um teste comigo, o professor Mauro, ele falou, não, agora você vai assinar seu contrato, você vai ficar aqui com a gente preceptor, depois você faz mestrado e tal. Eu falei, cara, aí eu não podia falar não, porque eu não sabia se meu nome ia ser aceito em Barretos ou não. Então eu falava, se eu falar não, eu perco de ficar dando aqui na residência, preceptor, e o pessoal em Barretos não quer. E aí ele falou, não, você tem que, vai acabar a residência, agora você já assina o contrato. Eu falei, professor, dá um tempo, deixa eu ver, eu tenho da plantão. Tá. E aí ele falou, não, tem que assinar porque é o prazo, né? Tinha que contratar um preceptor para poder dar aula, aí eu ia fazer mestrado. E aí eu assinei o contrato. Eu tinha que ir, porque Barretos não deu a resposta na hora, que tinham outros GOs querendo vir, então eles faziam por hierarquia. E aí eu assinei o contrato, fiquei lá, falei, puta, cara, eu estou aqui com 20 anos, eu estava muito novo, eu tinha menos que isso, eu formei com 23, eu tinha 25. Então, eu estou tendo uma vida igual esses caras que estão aqui há 40 anos, da plantão, não é isso, eu já queria. E aí eu assinei o contrato, porque era o que eu tinha na mão. Mas eu já pensando o que eu queria. E aí comecei, já assinei o contrato, já assinei, tinha essa tal, ia começar. Pagava tuas contas, Lúcio? Pagava. Eu descobri que medicina dava dinheiro, apesar da gente ter tido uma vida confortável. Aí depois de uma certa época, depois que meu avô faleceu, a gente começou a ter uns perrengues aí, né? E aí eu queria trocar meu carro. Isso eu descobri que medicina dava dinheiro, mais ou menos assim. Aí eu queria trocar meu carro, aí meu pai, não vou trocar, tal, tal. Eu falava, cara, eu vou trocar esse carro. Eu ganhei esse carro quando eu entrei na faculdade, estava tudo, né? Desci para a praia e o motor ruim. Eu falava, então já te amava, vou trocar. Não, aí eu falava, tá, meu pai não queria trocar, não podia. E aí eu falava, tá, vou trocar. Cara, eu peguei um mês de férias da residência e dei plantão, assim, ó. Aí que você descobre que medicina, estou falando como você descobre que medicina, porque aí eu tenho 10 plantões, fui lá e vim para Barretos e troquei meu carro. Então, aí você descobre, pô, aí vem essa vibe de que médico trabalha para ter carro, tal, nada disso. Mas você tem que, aí você vai percebendo as coisas. Mas aí a medicina dá dinheiro para você ter algumas, que nem quando eu vim para Barretos, que eu te falei, eu tinha que, meu consultório era vazio, eu abri uma sala, aluguei, e eu ficava lá sentado. Quando foi isso? Aí então, acabou a residência em 89, 91. Em 92, aí me aceitaram aqui em Barretos, aí eu vim embora. E vim para Barretos em 92. Só que aí eu chegar aqui, eu montei um consultório, eu queria ter um consultório. Só que não ia ninguém todo mundo me conhecia como o Bito da cidade, tal, né, o filho, mas ninguém era como médico. E aí eu fui trabalhar na rede pública, prestei concurso, tal, montei uma consultório e ficava lá, arrumava, tal, punha, né, tal, atendia uma consulta por semana, né? Aí comprei o primeiro celular, como eu te falei, que não tinha internet, tinha nada, eu era solteira ainda. Minha mulher, eu fui conhecer ela aqui em Barretos depois, que ela não é de Barretos. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar para bancar o que eu queria, que era meu consultório. Então, eu dava plantão, né? Aí eu fiz a rede pública de posto de saúde, mas isso com o intuito, já com foco de que isso sustentava o meu consultório. Consultório, assim, eu tinha despesa no consultório, tinha secretária, tinha, né? Você tem que se bancar. Apesar de eu era solteiro e morava com a minha família, a gente não tinha despesa nenhuma, então, mas eu tinha que bancar essas. E aí eu queria viajar também, aí eu comecei a querer, né? Porque você forma, começou a ter essas coisas de viajar, não tinha antes.
E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei, por isso que eu te falei, a gente descobre que a medicina dá dinheiro, mas você tem que saber para que você vai usar esse dinheiro. Então, por exemplo, eu dava plantão para bancar o que eu queria que era o meu consultório que virasse, né? Então, acho que você tem que ter esses focos, né? Não, então você abriu o consultório, mas o consultório era um gasto teu nesse momento, era um investimento, essa que é a palavra. Você estava no posto de saúde. Você ficou quanto tempo no posto? Eu fiquei 25 anos. Eu aposentei. Eita, nós! Aposentou no posto, então? Aposentei no posto de saúde. Cara, eu sou velho, eu sou um aposentado da rede pública. Aí é que depois de um tempo, aqui, como é interior, então assim, aí você, depois que, como eu já era um médico, isso agora no final, aí falava, vou largar o posto. O ponto, deixa eu te interromper só num ponto. Você ganhava já um dinheiro bom para você na época, né? Solteiro, pô. Ah, sim. Ganhava bem, né? Tanto que eu fui, teve um. Eu queria ir para os Estados Unidos, eu não conhecia os Estados Unidos. Aqui ninguém viajava. Aí eu gostava já de hormônio e tal, e foi lançado o primeiro hormônio nos Estados Unidos, num curso vinculado à Harvard, Menopause Society. Eu falava, puta, eu vou nesse curso. E eu já trabalhava aqui, mas eu morava com meus pais, com a minha mãe e com meu pai. Então não tinha despesa então minha grana dava, ganhava legal. Aí eu falei, vou para nesse curso. Não tinha, fui comprar passagem aqui em Barretos e tal. Aí era uma semana em São Francisco, vinculada à Harvard, sobre menopausa e tal. Foi onde descobri o hormônio, foi fantástico, uma experiência. E aí depois eu fui passear, fui para Nova York e tal. E aí nesse curso, aí de Barretos. Você foi bem desbravador, né, pô? Era um negócio. Foi. Pouca gente fazia isso. Não, e aí, olha, isso eu lembro que aí eu fiz amizade, porque aí eu de Barretos, um moleque, né? Mas porque eu queria saber do hormônio, eu gostava disso. Eu fui no lançamento, cara. O hormônio era de urina de égua, o Premarin, você não vai lembrar, você nem sabe. E aí tinha aquelas coisas do Green Place lá nos Estados Unidos, na porta do hospital, fazendo greve que usava a urina da égua, sabe? A gente não existia isso na nossa cabeça. Não tinha essa coisa de proteção, não tinha existido. E aí eu fui, só que aí quem estava no voo, a hora que eu fui pegar o voo em São Paulo e tal, tinha o chefe da Unicamp, tinha a chefe da Santa Casa, e tinha um cara de Ribeirão, assim, todos os professores, prof, doc. E aí os caras olharam, e eu conversando, né? Igual estou conversando com você percebeu que eu falo até. Aí o cara falou, pô, mas eu estou vindo pela Unicamp, eu estou vindo pela Paulista, pela Santa Casa, só tinha fera. E você? Eu falei, eu estou vindo por mim, by Ulsen, sou eu. Aí você percebi, é mais um insight, que você não precisa ficar vinculado, você mesmo tem que fazer as coisas, né? Você pode. E aí eu fiz amizade com os caras, sabe? Depois que voltei para o Brasil, nos congressos a gente ia, encontrava e tal. E aí você vê que aí esse cara, um moleque de 23 anos, 24 já estava, você pagando, vendo um curso. Então foi muito doido isso. E com o professor lá, eu estava me achando, né? Indo para os Estados Unidos. Não, barato, pô, super diferencial, pô. São detalhes que você olhando para trás, né, você vai vendo que vai construindo uma história, né? E como você está colocando bem, né? Não precisa ter bandeira ou vínculo com nada para você construir uma história diferente, né? E hoje, de uma forma muito mais fácil pelo acesso à internet, né? Para eu fazer inscrição no congresso desse, hoje a gente faz inscrição online, vai embora, tal. É que o pessoal hoje não tem noção de como era, mas você tinha que fazer inscrição, mandar fax, né? Acho que tem gente que nem conhece fax e tal. Né? Não era problema só do financeiro, era burocracia de ir e tal, comprar passagem de avião. Então, aí depois tudo facilitou, né? Mas o que eu acho legal que eu já percebi que eu queria ser independente. Independente não financeiramente, assim, é a verdadeira palavra de autônomo. Né? O médico autônomo, medicina não é uma profissão, o que você é? Você assina lá, eu sou autônomo. Você vai fazer reserva de hotel, o que você põe? Eu não ponho médico, eu ponho autônomo. Então, eu acho que para ser autônomo, você tem que criar, você tem que galgar passos para realmente ser autônomo. Né? Não, com certeza, com certeza. Isso é fato que você está trazendo. Me diz um negócio, olhando aqui no teu CV aqui que eu peço para você mandar, sua passagem aqui
como diretor médico aqui da Secretaria Municipal de Saúde? Como é que, da onde veio essa história? Você estava numa carreira aí, cada vez mais crescendo dentro e construindo a tua notoriedade na gineco-obstetrícia aí dentro de Barretos, no posto, dando seus plantões, consultório, inicialmente para todos nós é sempre uma dificuldade, né? Demora a pegar no tranco, tal, vai andando. E onde é que apareceu aqui essa história aqui de ser diretor médico? Essa foi o seguinte, eu já estava no posto de saúde e quem ganhou na época o prefeito, que era um grande amigo meu, era um pediatra. Mas pediatra de eu fazer parto, ele pegar nenê, entendeu? A gente conversava, reclamava da vida com ele e tal, assim, um cara bem, a gente teve muito, o Emanuel, grande pediatra, ele foi prefeito aqui. E ele ganhou a prefeitura, até na época da campanha, a gente, né, porque ele era um cara, tá vivo, é um cara genial, foi bem legal. Depois, o problema de política é outra história. E aí ele me chamou, porque, assim, para secretário, era um secretário de saúde, mas era um colega, que era um pediatra, e precisava de um diretor médico. E ele falou, não, a gente é amigo, tal, tal. E o que eu fazia? Aí, como eu já tinha um vínculo com a prefeitura, já era contratada a prefeitura, não politicamente, eu já tinha um concurso. E aí eu fui disponibilizado para esse horário para ficar com ele como diretor médico. Então minha função era conversar com todos os médicos para tampar buraco. Então, eu preciso de que o médico faça tal cirurgia. Pô, mas ninguém ia falar isso. Então eu era o cara que era responsável, o coordenador para conversar com os médicos. Tá faltando médico em tal lugar da rede pública, não sei o que, tal. E aí eu fiquei, né, uns 3 anos, mas eu gostei disso, assim, bem legal. Era um bombeiro danado, né? Tinha que apagar um monte de incêndio, né? Mas isso assim, mas aí eu achei, mas eu curti muito isso. E o Emanuel era um cara que foi muito, muito importante, assim, ele bem legal. E aí depois ele não foi mais, aí dia 31 de dezembro, quando ele sai da prefeitura, você é cargo, né? Você assina e volta, aí voltei a ser. Uhum. E aí depois, eu falei, eu já estava com o consultório legal, atendendo convênio. O plantão eu já fui largando do SUS, porque plantão do SUS aqui teve, né? Não aqui, né? O SUS é complicado. Sim. E você trabalha muito, a remuneração, aquelas coisas que a gente já sabe. Aí eu vivenciei umas fases assim. Esse boom de parto normal não é de agora. Eu dava plantão no SUS, e aí, na época, o presidente era o Fernando Henrique. E aí o Serra era ministro da Saúde. E aí tinha uma liminar que eles queriam impor, que o Brasil é uma cultura de cesárea, a gente sabe que isso está errado. E a gente ficava lá, fazia a parte do SUS, era tudo gratuito, fazia parte normal, 20 cesáreas normal. E aí eles começaram a empurrar, na época, por decreto. Não, olha, nós vamos pagar X partos, X cesáreas, o que para o hospital, para a rede pública. Porque, como eu tinha esse negócio, eu sabia o que acontecia no hospital. Não é igual você dar um plantão no Rio, que você, eu vou lá dar um plantão e vou embora. A gente vive na cidade, vive o que acontece. E o provedor era pai do amigo meu, então a gente tem esse bairrismo, mas esse bairrismo faz você abrir outras coisas. E aí, na época, tanto que foi a época que criou o genérico, né? Todo mundo no Serra é um ministro da saúde e tal, e aí ele queria impor goela abaixo, porque parto normal é perfeito, mas não existe parto normal por decreto. Né? E aí ele pôs que aí começou a Santa Casa não receber a verba porque tinha um índice maior de cesárea, tal, aquelas coisas que é tudo verba casada. E aí eu comecei a dar um plantão, ganhava, às vezes não recebia, tal. Aí teve um mês, cara, que eu não fiz parto normal, eu fiz mais cesárea, muito mais cesárea, mas era muito, eu fazia 10, né? E aí eu tive que pagar o plantão, porque aquilo lá, o hospital, ele abaixou a cota pública com o Ministério, que era uma coisa. Aí eu falei, agora além de não receber, eu ainda tenho que ficar devendo, porque o hospital abaixou a cota, não era culpa minha, era culpa de um decreto. Sim. Aí eu falei, não, isso é o toque que eu preciso para que no SUS não é no plantão, não é para mim, enquanto tiver essa politicagem. E aí foi um estímulo para eu sair. Aí eu fiquei na rede pública e no consultório. Então, eu fui largando aos poucos as coisas, entendeu? E isso você já tinha criado alguma coisa de curso de medicina no trabalho, a parte de auditoria médica, você correu atrás disso daí, por quê e em que momento? Na verdade, é assim, tudo para bancar o consultório.
né? A auditoria é outra história, mas então, para eu poder, aí eu fiz uma pós-medicina do trabalho, que era de final de semana, né, tal, porque eu tinha colega aqui e tinha uma fábrica para assinar exame demissional, tal, e dava uma grana. E esses exames eu ia bancar porque eu estava mudando de clínica. Eu resolvi porque eu alugava uma clínica, uma sala. E aí eu resolvi fazer a minha, entendeu? E aí eu fui investir nisso. Então eu precisava de mais, né, pelo menos uma retaguarda para. E aí eu fui fazer missão de trabalho para também bancar meu sonho de ter minha clínica. Aí eu fiz, né, meu consultório é pequeno, mas é bem legal, tal, bem legal, eu acho. E aí eu fiz a medicina de trabalho para. E aí eu fiz a medicina de trabalho também para poder criar um fluxo de caixa para eu fazer a minha clínica, sem eu continuar vivendo, porque senão eu ia ter que morrer de estar plantão. Então eu fui criando essas coisas. E aí a auditoria da Unimed, é que eu era da Unimed, aí o presidente era meu amigo, era GO também e tal, e precisava de auditoria, de médico auditor. Então acho que ele sabe essas funções de cara chato, de que nega exame, né, nega cirurgia e tal, e aí ele me pôs lá. Eu tive que fazer uma pós de auditoria e também eu fiquei lá um tempo, mas tudo isso já focado na construção do meu consultório, porque o que eu fiz foi tudo eu mesmo fazendo, entendeu? Não é uma coisa que... Sim. E aí depois que você... Aí eu fui largando. Eu só não larguei o posto, porque aí eu já estava largando o plantão, meu consultório já era de convênio e tal, muito convênio, né? E aí eu peguei e falei, não vou largar o posto, mas vou largar tal. Aí o secretário já era meu amigo, porque eu já estava em Barretos há muito tempo, todo mundo, não, vou lá consultar com o Torus, tal. Então, eu falei, não. Então, ele falou, olha, para você que eu não podia, como eu largar meu consultório 4 horas por dia para ficar no posto de saúde, porque você tinha... Ele falou, não, para você vamos fazer um esquema, você vai cumprir essas horas em horário diferente, tal, porque eu falava, eu vou largar, mas eu tava... Aí ele falou, não, pelo menos você acaba esses 3 anos, né, num plantão aqui, outro, mas para poder acabar de uma maneira, porque ele me queria ainda, né, vinculado ao nome e o plano mais forte aí, era a Unimed? Era a Unimed. O carro forte a Unimed, aí de vocês Barretos é dividido. Barretos é muito fraco de plano de saúde. Então, o plano maior aqui é o São Francisco. E o São Francisco foi vendido por Rap Vida. Sabe o Rap Vida lá do Nordeste? Sei. O Rap Vida é o plano que... E aqui são 2 planos. É o São Francisco, que foi vendido por Rap Vida, e a Unimed, que é pequena. É uma Unimed que também vai aos poucos, né? E eu participei da fundação. Quando eu abri o Unimed, em Barretos, eu era um convidado, a gente, na época, não tinha nem cota, era R$100, cara. Assim, tinha 20 médicos montando a Unimed, aí eu entrei junto com o cara e tal. Apesar que eu não sou velho, mas eu participei de um monte de coisa. E aí, depois, a Rap Vida hoje domina, né? Assim, porque eles vêm com, né? Aí eles fazem ambulatório, para ambulatório, você não escolhe o pediatra que você quer, o geral que você quer, o oftalmo tem pacote, né? Mas você saiu dos convênios antes deles entrarem aí, né? Não, ou não? Já estava. O Rap Vida já tinha chegado. Então eles foram responsáveis pela sua decisão também. Não, é porque eu já queria largar, mas é porque o que eu te falei, eu chegava no consultório, cara, eu adoro isso aqui, ficar aqui onde eu estou no consultório. Então eu chegava, aí eu falava, não, você tem que atender, olha, tem fulano, e aí começou a ter demanda reprimida. E a demanda reprimida legal, assim, de meses, 6 meses, tal, espera para consultar. Eu falava, gente, e eu não queria isso, porque eu não ia fazer minha consulta toque de caixa para atender 20 por dia. Eu ia continuar, claro que eu atendia mais com o volume de convênio, você tem que fazer volume. Mas tinha uma demanda reprimida de 6 meses, assim, tinha, né? E aí eu falei, não, eu vou ter que criar coragem, vou criar coragem. Mas sempre com o pé atrás, porque eu já estava só de consultório, já tinha largado lá atrás o plantão, aí já tinha aposentado, saúde tal, e aí já tinha largado a auditoria, eu estava só de consultório, que era o que eu queria. Aí eu ficava aquele medo, não, mas se eu largar, será que eu vou largar a Unimed, vou sobreviver tal? Conversei com todo mundo tal.
E aí, com o Omar também, o Omar assumiu a Unimed, quando o Omar assumiu a presidência da Unimed, eu falei, toma, eu vou sair da Unimed. Ele falava, ele pensa, tal. Aí ele falou, não, faz isso, tal. Ele me deu muitas coordenadas para, né, para como sair. E aí, depois, o que aconteceu? Eu peguei e mexi com a internet, com o Instagram. Né? Por que eu fui mexer com o Instagram? E aí, aí eu fui fazendo uns cursos da internet, a hora que eu me apaixonei, e aí até um pessoal de São Paulo, tem uma oftalma de São Paulo que é fantástica, assim, ela dá um curso de ABC bombado, depois eu te conto como que eu conheci, vale a pena você conversar com ela. Ela é uma oftalmo que ela dá curso para médico fazer Instagram. E Pô, aí legal. ela é muito gente boa, assim, ela me deu altas dicas. E ela Qual é o nome dela? faz a Beatriz, Bia. Ah, E legal. aí foi, quando eu resolvi mexer com o Instagram, eu me apaixonei. Aí eu encontrei ela, ela fazia live de graça, assim, toda segunda live gratuita da Bia, naquela época, quando começou a pandemia. E eu fiquei, eu queria, gostei, quase quando se apaixona. E aí ela foi conversando, ela dava dica, oh, aposta isso, não só para mim, era uma live, né? Conversando. Depois ela fez um curso, ela tem hoje o curso de ABC e tal. Ela é muito legal, assim, e é uma coisa prática, ela te dá um monte de dica, e tudo com normas do CRM, que a gente do Conselho Federal, porque tem muito médico que às vezes você perde o prumo, né, do que postar, né? Isso tem que bater em cima, né? Principalmente às vezes aluno que quer Eu manter. acho que essa parte, assim, eu acho que depende muito de bom senso, sabe? Acho que as pessoas, tipo, perdem a linha completamente, mas é porque acho que elas têm que continuar até fazendo isso. A grande verdade é essa, porque para o paciente ver e não ir nele de jeito nenhum. Deixa esses caras continuar fazendo essas maluquices, porque o cara é assim, sabe? De verdade, eu acho que tem umas normas dessas de ética médica que eu, sinceramente, eu acho que elas precisavam mudar. Tá? Porque eu acho Muito. que são normas de outro modelo, de outro momento, tá? E eu acho que se a gente você é uma pessoa de bem, eu uma pessoa de bem, você não vai fazer nenhuma atrocidade na internet, pô. Mas tem cara que Então, assim, faz. Mas mas tem é isso cara que eu que estou te faz. falando. Eu acho que esses caras que fazem, eles se enforcam sozinhos. Óbvio que Isso eu concordo. demora, Isso eu concordo. a população muitas vezes vai seguindo. Infelizmente, a gente tem um problema que a maioria das pessoas não gosta de ouvir a verdade, né? Gosta de ouvir o que agrada, né? Eu acho que, por exemplo, a medicina mudou há muito tempo, né? Acho que eu acompanhei várias fases, você também. Mas a pandemia é ruim e tal, mas a pandemia para a medicina foi legal, cara. Porque quando a gente falava de teleconsulta, de fazer isso aqui que a gente está fazendo, porque isso deu Verdade. um boom na medicina. Então, o Instagram, não é pelo Instagram, mas eu estou falando, a próprio Conselho Federal de Medicina se aprimorou muito de permitir teleconsulta, de permitir exame, de fazer. Não, Então, teve que a ceder, né? pandemia para a medicina teve esse lado bom. E nesses 2, 3 anos de pandemia, fez um boom a medicina. Senão a gente ainda está lá atrás. Né? Como nos Estados Unidos já existe há muito tempo isso. Então, eu acho Verdade. que, para a gente, eu acho que essas normas do Conselho Federal, eles têm que ser rígidos. Por quê? Porque tem muito cara que a gente sabe como é. Mas eu acho que eles vão ter que pesar, né, as coisas, porque tudo tem que modernizar. Como que esse dia que eu fui fazer essa conversa de médico influencer lá com os alunos, você vê que o pessoal, eles são muito interessados. Hoje, você estava entrevistando uma menina que era quartanista, né, agora, não é? Exato. Então, eles já saem, eles estão na faculdade, eles querem esse mundo. Né? Eu não sei se é legal você já querer esse mundo na faculdade. Eu acho que na faculdade você tem que querer. Você não tem que não querer ser estrela na faculdade, todo mundo quer, mas você tem que, na faculdade, você saber o que você quer, pelo menos ter conhecimento para depois você escolher. Então, é muito complicado. Então, por isso que o Conselho Federal de Medicina, eu acho que tem que manter regra, porque você pega esse monte de aluno de medicina saindo assim, e querendo ser estrela ou querendo dar aula de corrimento, aula de pílula. Então, por isso que tem que ter um certo, eu acho.
Porque virou um Eu acho que o mundo... mercado regula, Ussi, sabia? Eu acredito muito em mercado, sabe? Eu sinceramente sou uma pessoa que acho que eu acho eu me preocupa muito a questão do controle do Estado e da questão dos órgãos, que infelizmente tem colegas que muitas vezes não me representam. Essa é a grande Não, realidade. É polêmico isso, mas assim, eu não tenho muito papas na língua para falar o que eu penso. Não necessariamente eu estou certo, mas é a minha verdade, sabe? Então, assim, eu tenho que escutar e ficar abaixo de uma pessoa que muitas vezes, e aí não estou dando indireta ou exemplo de ninguém, simplesmente que uma pessoa que não necessariamente é mais ética do que eu, pô, sabe? Então, assim, acho delicado, sabe? Eu, sinceramente, obviamente que respeito e acho que a gente tem que ter algum órgão e algumas normas para regular e para controlar a nossa profissão, mas se abre tanta faculdade, Urso, tem que fechar em algum lugar? Eu, sinceramente, assim, eu sou totalmente contra a questão de fechar em prova de residência. Eu sou totalmente contra em fechar em prova de título. Eu acho isso uma atrocidade. Fecha a porcaria da torneira na origem, pô. Não mas abre a a faculdade, faculdade pô. de medicina não é a faculdade de medicina, ela é uma mina de, é uma fábrica de Mina de médico, mas ouro, ela é pô. de ouro. É a Exato. coisa que você sabe disso, né? No Rio deve ser Não, o porque pessoal tá pagando 15 mil reais, Urso, em cada. aqui Bota, em bota Barretos é 100 10 alunos mil numa reais. turma, pô. Pô, bota É um 100 alunos absurdo. numa turma que paga 15 mil reais cada um, pô. Só que você É um tem absurdo. 6 anos de turma, você multiplica isso por 6. Exato. Você Não, tem cem insano, alunos, então insano. isso é uma mina. E a saúde é pública, porque tudo que paga em hospital e escola é do SUS mesmo, então é uma. Agora, o grande problema é que a pessoa forma e ela tá. O que eu vejo isso, essa semana eu estava até conversando com um colega, conversando assim, falando. Às vezes a pessoa não tem oportunidade de fazer uma residência, ou não estudou legal, ou coisa, e ela vai fazer curso na internet. Então ela pega, segue, você vê que Exato. aparece um monte de médico, Verdade, verdade. vende o curso. Pô, o curso custa 10 pau para aprender a usar hormônio. Mas se ele está vendendo por 10 pau, é porque tem gente pagando os 10 pau do curso. Então, o Exatamente. grande problema é a pessoa se especializar. Eu sou um PhD de catarata, num curso pela internet, entendeu? Que fez Uhum. em. E é onde está virando, porque não tem onde esses médicos aprenderem e treinarem. Você concorda Prática, né? comigo? Prática e Concordo. o dia a Ninguém, dia. ninguém, ninguém bota a mão na massa. Hoje essa história Hoje do online não tem residência para todo mundo. Então o cara tá lá, ele fez um coisa, ele vê o cara, não, o cara tá dando aula de, sei lá, tô falando da minha área, de de hormônio. Nossa, eu vou lá, olha, o cara dá hormônio. Tá. Aí você faz um curso, mas você não aprende, por exemplo, igual, eu tô falando para é que eu sou muito raiz, mas aquele hormônio faz isso, faz aquilo, por quê? Como que é? Então é um curso de internet, não estou desmerecendo, que tem muito curso que é legal. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito, porque se o cara Como é que formou e fez. esse ponto é um ponto relevante que você está tocando nessa questão dos implantes hormonais? Como é que hoje tem alguma regulamentação disso? Assim, porque hoje virou uma febre isso, né? O que você está falando Virou, exatamente é uma coisa que, de certa forma, me virou, preocupa, né? E tem virou. vários outros profissionais dentro da área de saúde colocando implante, né? Virou uma outra É, mina de ouro, né? outra mina de ouro. Isso é a questão é o seguinte: os implantes, isso é uma coisa que eu adoro estudar, cara. Eu vou ficar agora 1 hora falando isso aqui. Mas os implantes já existem nos Estados Unidos há 70 anos, tal, e no Brasil tem. E aí, o que acontece? Ele teve esse boom de implantes. Na verdade, o que é o implante? O implante é um hormônio igual que você passa o gel. Não é igual via oral, porque você tem. Então, é muito contraditório isso. Você vê que a sociedade, eu estou falando isso da parte de GO. Então, o protocolo, Célia, eles recomendam não usar via oral. Vamos supor, o protocolo novo do americano olha, tirar o via oral para não ter risco. Estou falando de hormônio. Tá, então Tá. você tem que usar o transdérmico, que é a via de acesso, tá? Aí o transdérmico é gel, tal, mas não tem no Brasil gel. Nos Estados Unidos até tem, não tem. Então, não, eles recomendam que use transdérmico, e aí o implante pegou essa vibe, porque ele nada mais é do que uma maneira de usar hormônio, uma maneira prática,
que você coloca o implante e aí a pessoa vai ter aquele hormônio absorvido pelo tempo marcado pela dose e tal. Só que isso começou a entrar em academia, porque alguns tinham implante que davam andosterona e testosterona, que é o boom aí, a gestão. Então virou o chip da beleza. Então, na verdade, a ânsia, eu já falei isso até para o pessoal do dono do curso, do dono do implante. O cara, o Esmar Coutinho, já morreu, ele, o cara que fez o. Né, ele era todo mundo, não, o Esmar Coutinho vai dar aula, né, tinha aquele preconceito com médicos do Nordeste, ele era de Salvador, e o cara foi um visionário, fez isso há 40 anos atrás, ele morreu de Covid o ano passado. 40 anos atrás? Poxa, ele começou isso há muito tempo, cara. Quando eu era aluno, eu fui numa aula dele, eu ainda fazia faculdade, e ele deu uma aula lá na USP, num curso que eu faço lá, que a gente faz, que eu fazia, e ele foi dar uma aula sobre menstruação, o sangramento inútil. Isso, eu era moleque, eu fazia ainda quinto ano, eu ia fazer GO e tal. E aí ele fala naquela aula, o cara fantástico, sabe, aquele assim. E ele já fazia esses hormônios, mas ele usava na mulher, tal, explicando tudo, tal. E aí ele era meio assim, era estigmatizado, porque não era o do eixo Rio, São Paulo, Paulista e o hospital que tem essas coisas, né, Unicamp. E aí o cara, ele ficou meio segregado, só que o cara virou um poder paralelo. Então, aí o que acontece? O implante é uma forma de você passar o hormônio. E ele foi segregado, e aí começou, os médicos do Nordeste são segregados. Mas quando é que isso explodiu, assim? Isso explodiu há uns 6 anos atrás, porque o hormônio era estradiol. Teve um responsável por isso? Teve algum case aí com algum artista, alguma coisa que mudou que eles o mercado? eles foram criando um marketing. E aí, o que aconteceu? O curso, eu fiz já o curso com ele, eu fiz a aula com ele, mas sempre eu estudei hormônio, independente de ser implante. Eu te falei que eu fui, quando surgiu o primeiro hormônio, eu fui lá nos Estados Unidos ver o que estava acontecendo. Então, eu fiz o curso deles de implante, que aí começou a seguinte vibe. Para você prescrever o implante, porque não é você ir na farmácia comprar, não é você entrar na internet e comprar. Então, eles começaram a vender o curso para você. Então, você tinha que fazer o curso de 3 dias para poder ter acesso à farmácia e eles te darem os implantes. Então, começou a virar, eu já falei isso até para o pessoal da família, mas virou uma fábrica de curso para poder eles venderem os implantes. E aconteceu estou falando isso, é o meu ponto de vista, não sei se tem muita gente. E aconteceu o seguinte, então começou a fazer curso, eu sou gineco, então eu vou tratar, mas eu sei o que vai dar câncer, eu sei meu limite, eu sei o que eu posso fazer ou não, assim, eu acho que eu sei. Mas tem cara que vai um nutrólogo, e aí tem esse monte de cara bombado, né, da coisa que é a cirurgião geral. Não estou falando mal de especialidade, mas aí o cara vai para pegar essa vibe, porque é hormônio, anabolizante. Então, se você carrega na mão, vira o hormônio, a droga vira droga. E esse anabolizante, aí ele pegou artista, a Globo, o pessoal aí do Rio, tem um dos professores lá que é grande, cara, que foi, ele atende aí o pessoal da Globo. Então ficou essa vibe do pessoal da Escola de Samba do Rio, essas mulheres todas saradas, Viviane Araújo, tal. E aí esse pessoal começou a atender no Rio. E o povo começou a querer vender curso de implante, para vender mais implantes. Então, hoje você vai no curso, foi até engraçado, eu fui agora, teve um encontro nacional de implantes e tal. Agora foi em Salvador, foi em Prado Forte, fui eu e minha mulher. Aí chegamos lá, aí tinha, assim, era só médico, mas tudo bombado, cara, só tinha médico sarado e tal. Então tinha fiamento de monte. Eu lá, tal, né, eu tô emagrecido, né, então assim, mas fica tipo elefantinho em circo de pobre, nada de... Aí aquele monte de gente sarada, médica sarada, porque aí o povo começou a usar neles para ser vitrine, entendeu? Então, aí tinha até um casal de arquiteto de São Paulo lá, que estava no hotel, eles viraram para minha mulher não é médica, e ela ficava na piscina tomando caipirinha, cerveja com o pessoal, e ele falava, gente, o que está acontecendo aqui, que só tem gente... Aí ela falou assim, bem-vindo, vocês caíram no boom dos hormônios, só que só tem, né, que eles nem sabiam, eles estavam lá passeando, Lua de Mel. Então, virou o próprio laboratório, na ânsia de vender mais,
começou a vender curso. Então, você fazia um curso de 3 dias na internet e sai prescrevendo hormônio. Só que isso é uma... Aí você vai em shopping, tá lá, olha, põe um chip da beleza, tal. E aí entra as faculdades, os centros reguladores de endócrino, eles não estão errados, porque não pode virar uma coisa, uma panaceia, tem que ser uma coisa que seja regulamentada, e não tem como regulamentar, porque é como se fosse um remédio manipulado, e o implante é igual farmácia de manipulação. Alguém vai lá na farmácia de manipulação do Rio ou daqui de Barretos, onde eu ando, vai falar, olha, não, essa dose do remédio não pode vender, porque não, é manipulação, eles têm uma outra legislação. E o implante entra nessa outra legislação. Só que eles estão tentando coibir esse boom de ficar, né, vendendo implante. A outra coisa que você falou da questão do gel que só tinha fora, não tem aqui, pode fazer manipulado, né? Aí que tá. Aí eu faço manipulado. Você vê aqui meu consultório, aqui, ó, tem tudo, tem hormônio, tem. Essa vibe, se você olhar aqui, tem de todo tipo aqui. Aí eu tenho um laboratório que faz para mim. Por que o manipulado? Porque não tem, por exemplo, você quer passar um tipo de hormônio, e esse hormônio não tem feito. Hoje já tem alguns no Brasil. Aí você manipula. Só que aí os professores não podem falar isso, porque o protocolo da coisa não é, né? Então, você vê que eu que acompanho isso desde sempre, então você pega o cara que já saiu, ele era o chefe da cadeira da Paulista, ele era o chefe da Febrasgo, estou falando da GEO. E aí ele, não, porque o hormônio tal. E hoje ele já está velho, já está aposentando, já está chegando a turma nova para assumir a Sogesp, a Febrasgo. E ele já sabe. Então, você pega a conversa dele nos congressos, porque a gente tem que ter muito bom senso no que você ouve, nesse tal de medicina baseada em evidência. Então, você pega o cara já falando, olha, então você pega ele, não, porque, olha, esse implante, porque a gente pode usar um gel e tal. Então, você vê que o cara, ele fala uma coisa, mas você tem que ter um bom senso até que ponto a indústria farmacêutica não está atrás. Não influencia aquilo. Né, dessa medicina, claro que a medicina baseada em evidência é perfeita, mas eu fico o pé atrás às vezes, por que tanta coisa, claro que tem coisa boa e coisa ruim, mas a indústria farmacêutica é muito punk, cara, eles são muito fortes, eles conseguem fazer o que eles quiserem aqui. Né? E me diz o negócio, você estava falando aí comigo em off antes de começar da tua mudança aí de vida aí, que você perdeu um ser humano aí depois do procedimento, e como é que é essa tua experiência aí de se manter abaixo de peso depois do procedimento cirúrgico? Acho que isso vale ouro. Assim, eu fiz a bariátrica 12 anos, como eu te falei, e minha mãe é bariátrica, ela fez antes. Depois minha irmã, que é minha irmã do coração, a Mara, ela acabou fazendo também. Então a gente é de uma família de gordinho. O Omar é o único que escapou. Só que ele não fez bariátrica e hoje ele está o gordinho. Então todo mundo fez e está. Na verdade, a bariátrica a gente vai, é uma coisa que é uma reeducação alimentar forçada. A gente tem que entender que a gordura, a obesidade, eu estou fazendo umas coisas, estudando muito isso também, porque mulher tem essa neuro de obesidade. Então, hoje o ginecologista tem que saber disso também. Então, a obesidade tem muito preconceito por conta da indústria farmacêutica. Então, por que nos Estados Unidos é igual você ser diabético? Você não tem que tomar insulina todo dia. O gordo é uma doença, a obesidade é uma doença, então tem que ser encarada como tal. E como tal, ela tem que ter tratamento, não toma remédio de pressão todo dia. Hoje mesmo tem uma paciente que eu estava falando, ela fala, e depois que eu emagrecer, como que eu faço? Você vai continuar tomando remédio que precisar. Então, tem um estigma que obesidade não pode. Então, o Brasil ficou um monte, por conta de indústria farmacêutica, não existe remédio para obesidade no Brasil. Agora está vindo alguns, tal, até a liraglutida e tal. Mas até que ponto, isso nos Estados Unidos já é muito mais liberado os remédios, mas até que ponto esse preconceito da obesidade ele não cai na indústria farmacêutica, porque às vezes é muito mais lucrativo ter aquele monte de obeso igual nos Estados Unidos, que é o colesterol para vender estatina, do que você ter
E aí a bariátrica, a vida inteira eu persegui eu fazer regime. Era um cara fazer regime e engordar. Eu cheguei num peso que aí eu estava com pressão alta, tal, como eu te falei. E aí eu acabei perdendo uns 70 quilos. E aí depois eu dei uma engordada, eu fiquei muito magro. E aí depois eu dei uma engordada, aí eu comecei agora na pandemia, como não podia sair de casa, eu trabalhava, ia para casa, então eu comecei a fazer umas dietas, assim, por minha conta, claro, mas então eu comecei a segurar de doce, porque você tem que fazer. Se você soltar a boca, você engorda, porque a gente faz redução no estômago, não faz no cérebro, mas isso com o tempo você tem que entender. Então, e eu faço umas coisas assim para tentar me enganar, mas me educar. Eu falo assim, por exemplo, às vezes eu estou morrendo de vontade, adoro doce, bolo de aniversário, tal, brigadeiro. E aí eu sou um gordinho da raiz mesmo. E aí eu penso, às vezes eu tava assim, vou comer brigadeiro. Aí eu penso assim, puta, cara, eu já comi o melhor brigadeiro. Eu comi brigadeiro na França, já comi brigadeiro em São Paulo, já comi brigadeiro na padaria da esquina. Para que eu vou comer esse brigadeiro? Porque eu já sei o gosto. Então, eu acho que a pessoa que faz redução, ela tem que fazer depois esse insight na cabeça dela, que ela fez para realmente mudar. Não é fácil, mas a ficha cai. E aí você não arrepende. Não é fácil, aí você né? começa a Tanto que, comprar infelizmente, roupa, a grande maioria né? dos pacientes acaba ganhando peso depois, né? Não tem esse teu histórico maravilhoso aí, né? Mas não é fácil, cara. Eu como muito pouco, assim, eu faço umas dietas, eu não faço atividade física que está errado, mas a gente tem que ter um certo controle. Mas é entender que a obesidade é para a vida, entendeu? Eu não tomo mais remédio de pressão, mas a obesidade, isso é um conceito de epigenética que eu acho que é muito interessante. Você come durante a gravidez, tal, isso fica tudo no DNA. Você vai desenvolver se é obeso ou não, mas não é a genética que tem que mandar em você, é o meio ambiente. Então, você tem que começar, todo mundo às vezes tem a genética do gordinho, mas por que tem gêmeos? Isso é legal falar. Tem gêmeos que um é gordo e o outro é magro. Você não viu esses dias do cara lá do Sylvester Stallone, lá dos Estados Unidos? Porque a genética está lá, mas se o cara vai dizer, ele tem como ter a escolha de não desenvolver aquela genética. Um hábito, atividade não é fácil. Então, você tem que tentar lutar contra. Se você tem a genética, tem que tentar. Mas é difícil pôr isso na cabeça. Né? Não, difícil. Aí você tem que parar de tomar cerveja. Hoje eu tomo mais vinho, né? A gente vai ficando também um grau, bebe menos, né? Porque tudo é calórico. Você para de tomar cerveja, toma, mas aí toma um vinho, tal, você vai ficando. Né? Então, você tem que ter escolhas. E me diz o negócio, a entrada aí das 3 mulheres principais aí da tua vida ajudaram muito mesmo a maior conhecimento do universo feminino no consultório? Como é que você vê aí essa tua experiência do dia a dia? Assim, as mulheres da minha família sempre foram muito fortes, assim. Minha mãe era uma mulher muito forte, assim, né? Era não é. Minha irmã é uma fantástica, sabe aquelas pessoas sábias, assim. Ela é bem diferente de mim, do homem, mas ela chama Omara, né? O Omar e a Omara. Falta de criatividade total. E aí ela vai sabe aquela pessoa, então as mulheres são muito sábias. E aí depois, cara, aí sabe o que mais mudou na minha vida? Eu fiz o parto das minhas filhas. Então, a Sônia, a gente casou, já é mesmo? casado. Que bacana! Cara, eu queria sentir, porque todo mundo, não, porque isso, assim, não, eu estou aqui, tal. Ah, não, cara, eu quero sentir isso. E aí, olha só como a gente vai amadurecendo. Quando eu fiz o parto da Camila, ela tem 20 anos. Então, eu tinha 36, né? Eu casei mais velho, eu casei com 33, eu demorei para casar. E aí eu tinha 33, fiz o parto da Camila, Aí eu falava, Sônia, mas é uma super emoção. Você pega, aí até o Emanuel, que veio receber ela, tal, uma alegria assim que você fica. E aí eu falava, Sônia, eu não sei como que sua cicatriz ficou tão boa. Foi cesárea, né? Ela não quis parto normal. E aí depois, isso há 20 anos. Aí veio a Cecília. Aí eu já estava mais velho, 6 anos mais velho. E aí a cesárea da Cecília, aí, cara, a hora que você pega, eu chorava assim debaixo da máscara.
Porque você vai vendo que você vai amadurecendo, então as coisas, os valores vão mudando, né? Quando você é moleque, você tem um filho, mas não, a Camila foi uma emoção, sabe aquela coisa de você ficar cego, de saber, falar, Sônia, eu falei, como que eu fechei sua barriga e ficou tão boa assim? Porque, né? E aí depois da Cília, a mesma coisa, eu quis passar e aí você chora, tal, mas é muito legal, eu queria sentir isso. Isso foi muito importante para mim. Eu me emociono com parto, viu, diferente cara? mesmo. Hoje eu fiz 2 partos. Eu estava te falando, uma pandemia aqui, eu tive que adiantar 2 partos, um código de trombose e tal. E aí a paciente, você fica, nossa, será que vai estar? Às vezes aquela insegurança. Hoje eu cheguei na maternidade, na primeira, eu fiz uma de manhã, antes de vir para o consultório. Na maternidade, estava a avó chorando, antes de entrar, ela falava, não, mas vai dar tudo certo. Não, mas é porque o neném podia ter algum problema, quando o Covid e tal, que a mãe estava, pode trombose. E aí você vê todo mundo chora, mas depois é um choro de alegria. Esse que é o lance da obstetrícia, né? Porque você vai dar oncologia, as coisas. A obstetrícia é você querer muito, graças a Deus eu dou poucas notícias ruins, claro que eu dou, né? Acontece, de fatalidades acontece. Mas você, cara, você mexe com esse lado da vida. Então, por exemplo, aqui em Barretos tem onde é uma maternidade de particular e tal, e tinha um convidário lá, tinha um, né, pequeno também só de particular e tinha. Então era muito estranho, porque tinha o berçário, aquele pessoal, isso eu peguei muito, cara, assim, o Covid também te dá uma cara ficha. Você pegar uma pessoa chorando porque perdeu a família, o pai do Covid, e ali do lado, na maternidade, que era um andar próximo, que aqui não tem essa... E aquela alegria da vida de estar nascendo filho. Então, isso também, eu comecei a compartilhar isso, porque você vê que é uma coisa para estimular, porque todo mundo só fala coisa ruim na pandemia, né? Então, você tinha que estimular que ainda tinha uma esperança. Vale a pena. Ali, né? Vale a pena. Eu tentei pôr muito isso no meu Instagram, meio macarrônico no meu Instagram, mas eu tentei. Não, mas é maravilhoso esse lado de passar, né? É meio Vitor Franklin, né? Vale a pena, né? Eu acho que vale a pena para a vida, né? O que vale a pena na vida, né? Então você vai buscando propósito, né? Encontrando aquilo ali e às vezes nas pequenas coisas, né? Como você está trazendo aí, que acaba sendo um baita de um diferencial. Mas, Me diz um negócio, a gente pensa... Fale. Não, eu estou te interrompendo, mas o Instagram, assim, tem essa coisa de que todo mundo quer fazer, então. Não faço, pode dinheiro. Não, claro que você faz, porque tem essa coisa de você ficar, sei lá, todo mundo, como você falou, todo mundo tem uma vaidade e você segue paciente com isso, mas você tem que pensar na origem disso. Por exemplo, quando eu comecei eu já tinha Instagram, mas só de viagem, então. E aí eu estava num congresso aqui no Sinhá Junqueira, que vai todo ano, tinha 5 mil médicos, assim, ginecologistas. Eu não sei se você já foi congresso de ginecologia, parece o 25 de março da barraquinha, do café, da sacolinha, aquele monte de médico. E aí estourou o Covid, era dia 18 de março, assim, estourou o Covid de São Paulo, fechou tudo, então os estandes fechando, aquele monte de médicos perdidos naquele coisa, não sabia se ou não, isso no primeiro dia do congresso. E aí chegou uma colega de São Paulo, que ela chegou uma de máscara, 5 mil médicos, ela veio de máscara, falou, não, em São Paulo estão usando máscara. E ninguém sabe, eu estava no meio da USP, cara, só tinha fera lá, claro que tinha um monte de gente, e ninguém tinha informação nenhuma. Aí a hora que eu cheguei em Barretos, eu vim embora do congresso, né? Eu cheguei e falei, gente, eu preciso falar isso para as pessoas, como que eu vou falar? Porque como que eu vou avisar todos os pacientes? Aí eu comecei a falar, gente, olha, tem que usar máscara, mas muito assim, mesmo. E aí porque a hora que eu cheguei, eu peguei o primeiro dia, eu estava no congresso, aí no dia seguinte eu estava em Barretos, Ribeirão. Aí eu falava, não, eu tenho que avisar. Aí eu pegava lá e falava, gente, vai vir, vamos usar máscara. Ninguém sabia nada de Covid, nada. E eu ia falando o que eu estudava e lia, depois participar da pesquisa da vacina e tal. E aí o Instagram tem que ter essas motivações, para você passar a informação legal, verdadeira, dentro que você pode já, claro que ter retorno de imagem, retorno financeiro, né? Claro. E dá, viu, retorno também. O paciente chegou aqui para tirar selfie comigo. Eu vim pagar a consulta, então vira meio popzinho. Essa é boa.
Me diz o negócio, Lúcio. Pensamento aí para a gente ir para uma casa de um desfecho, pensamento de planejamento estratégico. Aí você falou que não gosta muito da ideia do planejamento, mas como é que você se vê aí nos próximos 5 anos aí e o teu mercado aí, o Instagram em si e a tua clínica para os próximos 5 anos? Como é que é a tua visão? A clínica, eu estou querendo assim, estou querendo não. A minha ideia, o Instagram, eu estou com um e-book aí, que eu já estou comercializando com laboratório e tal, eu dou umas mexidas. E aí eu estou querendo fazer umas coisas, então eu estou tentando estudar essas, não é, parte uma área assim, e de educação, mas uma educação não de ficar vendendo, entendeu? Assim, umas coisas bem... Então eu tenho pensado nesse lado da internet, que é uma coisa que eu me apaixonei, mesmo sendo muito, né, orgânico, e acho que tem essa vibe, não vai ter retorno isso. Se você não tá, você não tem como voltar. Não adianta você falar, não, eu sou professor da USP. Não adianta. Os professores da USP estão se rendendo ao Instagram. Então, você tem que começar a ter retorno em termos de vender. Eu estou fazendo um e-book, eu quero montar ver se eu faço um esquema de Instagram, essas coisas de Telegram, que isso você consegue divulgar de uma maneira que não seja esses cursos caros, né? E a clínica, eu tô aqui, cara, eu fico pensando, eu adoro, quando eu falei que eu adoro reforma, eu já estou pensando em trocar aqui meu ultrassom, eu estou pensando em trocar minha mesa, eu quero trazer o implante novo que eu vi ali, então eu não paro, assim, eu não quero parar, acho que eu não vou parar, uma hora eu vou cansar, né? Mas eu acho que, por exemplo, como você para de atender convênio, já diminui o seu fluxo, apesar que o meu, graças a Deus, não diminuiu, mas aí você vai fazer, que nem oftalmo, você vai fazer uma consulta de oftalmo, você vai num cara do convênio, você vai fazer o parto, você não vai pagar para o cara particular se você tem uma Unimed, né? Então, isso acaba com o tempo reduzindo, então eu tenho essa consciência. Então, eu já estou, como eu te falei, eu já estou fazendo uma transição de que eu acho que, como é de todos os GOs, mas assim, a obstetrícia vai dando uma desequilibrada. E essa parte hormonal eu gosto muito, então isso eu vou investir. O meu foco é estar no meu consultório ainda há 5 anos. Minhas meninas estão começando, nem 14 anos, ela quer fazer medicina, ela fala para meu papai, a Cecília, mas eu falei para ela, filha, eu estou cansado, vou trabalhar hoje. Não, mentira, brincando. Não, você tem que esperar eu formar medicina, não sei o quê, pode bancar a faculdade aí. Então, filho pequeno te deixa mais jovem também. Te rejuvenesce. Maravilhoso, maravilhoso, doutor Lúcio. Olha aqui, um prazerzão. Adorei nosso bate-papo. E o conhecimento aí de outro caminho, outra história, uma especialidade aí bem diferente da minha. Passaram poucos ginecos e obstetras aqui no canal. Estou lembrando aqui, agora vou fazer uma gafe. Estou lembrando do Rogério. Caramba, vou fazer uma gafe. Mas tem muito gineco legal para você. Entendeu? Não, me conecta. Sempre bom. Me bom que eu acho que é sempre bom a gente levantar o nome de boas pessoas aí que trazem uma medicina diferenciada para a nossa população e para a gente, e te parabenizar aí pelo trabalho que você está falando que é orgânico e macarrônico no Instagram, mas você está de parabéns, está muito legal o que você está fazendo, e não tinha parado não sabia desse teu início aí na questão da pandemia, auxiliando aí a população de Barretos. Então, parabéns aí por tudo que você vem construindo e pela história aí super bacana. Obrigado aí pelo teu tempo e pela participação. Eu que agradeço, Luciano. Desculpa, acho que eu conversei demais, né? Falei para você que eu falo muito, mas obrigado, assim, cara, você tem esse toque tão legal que acho que você está ensinando mais do que faculdade, cara. Se você pensar que se fala doutores, se você tiver a noção aonde vai chegar isso, porque você vai conseguir realmente falar com esses doutores, entendeu? Eu acho que isso que você está fazendo está assim, é um sucesso, porque é uma coisa que já vai impregnar, é muito vai dar tudo, já deu certo, né? Então isso é importante para caramba. Eu queria só agradecer de você ter me chamado, assim, né? Esse pessoal só prof, doc, eu aqui no meio, né?
Me senti honrado. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Ursen, um grande prazer. Obrigado. Vamos descansar. Abraço. Tamo junto. Que Abraço. precisar, à disposição, hein? Tá, não, obrigado. Qualquer coisa, estamos aí. Precisa conhecer a festa do peão, em Barretos. Pô, não, isso aí eu prometi pro teu irmão, vou combinar mesmo, porque eu nunca fui e com certeza é algo igual magnífico. Carnaval no Rio tem que ir uma vez, viu, tá visto também. Eu já fui algumas vezes, que eu adoro o Rio de Janeiro, maravilhoso. Para mim é uma vez também. Mas é aquela coisa. Mas a festa do peão você tem que conhecer. Agora, de certo, vai acabar essa pandemia, se Deus quiser, aí você já é meu convidado aqui em Barretos. Qual é o mês? Em agosto. Agosto agora. Agosto. Você vai ficar assim, coisa de rural, country, essas coisas. Você tem que encarar um sertanejo raiz aí. Não, vamos. No Rio é outra vibe, né? No Rio é só funk, né? A gente se enquadra. Tranquilo. Com bom papo, com um bom vinho, a gente. Um bom vinho, pô. A gente vai bem. Vai longe. Obrigado, viu? Abraço. Abraço. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.